ali a conversa, né, vai tendo a conversa com o usuário, com o cliente, ele vai armazenando algumas informações importantes, tá? Lembrando que é importante nesse processo que a gente vai fazer, você colocar no seu chatbot essas perguntas, essas informações importantes que você vai precisar, porque dessa forma é a forma que a gente vai conseguir tanto quando ele responder essa pergunta a gente conseguir obter ela e também dele do chatbot fazer a pergunta e a gente conseguir de fato fazer com que o cliente responda, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Hum. Tá saindo meu som? Tá funcionando meu som? Tá funcionando? Beleza? Então, vamos lá. Acredito que seja só para você, Everton. Então, vamos lá. Acredito que eu vou até compartilhar a tela inteira aqui para vocês. A gente vai ter que fazer algumas coisas, né? Então, vamos lá. Então, a gente já criou a integração, então fiz o processo simples ali, conectei as API, já enviei uma mensagem aqui para chegar as variáveis. Então, a gente vai fazer desde o processo inicial, de fato, que é a construção dos chatbots, tá? Eu vou utilizar o V2 para a gente não demorar tanto tempo, e também já vou fazer o processo de intervenção, e logo em seguida a gente faz o processo de guardar essas informações, tá? De fato, bem do começo, para a gente conseguir saber todas as informações que a gente tem, tá? Eu já fiz ele de começo, já tem um exemplo aqui, mas de fato só para mim ter uma ideia e me basear. Então vamos lá. O chatbot que a gente tem normalmente, ele começa como um roteador, né? Então a gente pode colocar um roteador aqui. Aqui eu vou colocar um filtro logo no começo, só para a gente conseguir barrar algumas informações. Então vamos lá. Nesse filtro eu vou ter então o webhook. Aqui então eu vou ter o inbody from me. Então eu vou pegar e arrastar igual a false, só para ele barrar as mensagens que estão enviadas para mim, né? De mim para mim, vamos dizer assim. Só vou passar ele para baixo, que depois eu vou ter que remover ele. Eu vou passar igual a false. E aqui nesse de cima, eu vou passar o isGroup. Então, em ponto .body isGroup igual a false, e em from me, false também. Aqui no filtro, então no filtro de cima, eu vou primeiro fazer a estrutura dele, tá? Então vou colocar um chatbots aqui, vou colocar a versão 2 mesmo. Fica mais tranquilo a gente fazer esse processo. E também já mostrar para a galera como é que funciona. E aqui vou utilizar uma ZAPI para enviar mensagem. Enviar texto simples. Nessa de baixo, vou fazer o processo, então, da intervenção. Esse processo eu estou passando ele mais rapidamente, porque é um processo que a gente já fez aqui, tá? A gente já fez uma live explicando ele. Esse vídeo provavelmente vai para o YouTube, mas só para eu repassar novamente, né? De fato, completamente do zero. Então, aqui a gente vai utilizar o Google Sheets. Vou utilizar, então, um buscar linhas com filtro. Aqui, vou adicionar novamente um roteador. Então, logo após o roteador. Um Google Sheets, então, com atualizar linha e o outro de baixo com buscar linha. Aliás, adicionar linha. Que nem a gente já faz, né? Sempre o mesmo processo ali. Então, a gente vai utilizar aqui o. Cadê? Adicionar linha. Aqui para mim eles têm alguns módulos a mais, mas é porque eu tô na conta de partner, né? Então, basicamente, a estrutura do chatbots como intervenção a gente já tem. Tá? Então, a gente vai fazer a criação de uma planilha. Então, a gente vai copiar o ID dela aqui em cima. Vamos voltar aqui na ficção. Fazer a conexão dessa planilha. O nome da aba. Aqui. Página 1, intervalo de colunas de A a Z. O filtro. Como eu ainda não tenho nada nessa planilha, acaba que ele não vai puxar essas colunas para mim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar alguma coisa nessas colunas. Então, quando não aparecer alguma informação ali, quando você vai utilizar o Google Sheets com buscar linhas com filtro, tenta colocar alguma coisa, tanto na coluna A, B, C, enfim, na coluna que você está utilizando para de fato a gente conseguir utilizar e pegar ela aqui. Então, eu vou utilizar número, nome e data de intervenção. Aqui, então, vamos selecionar o número, a variável, então eu vou utilizar o embody phone, né? Que é o que a gente tem aqui.
Aqui eu já configuro esses dois filtros. Eu vou primeiro para esse Google Sheets. O que a gente vai colocar? Então, novamente, o ID da planilha, o ID da aba, o número da linha a gente já adiciona também, e vou adicionar alguns valores. O primeiro item a ser adicionado é o número da pessoa, que é dessa forma que a gente vai identificar. Então, a gente vai fazer aqui o embody phone. Aqui, então, o nome de quem enviou essa mensagem, ele vai vir como sender name, e o valor a ser inserido, a gente vai vir em funções, vai utilizar o add hours, colocar ele aqui, quantidade de horas 24 e data, então a gente vai utilizar o now. Verifica se não tem nenhum espacinho quando vocês estiverem fazendo, porque esse espacinho ele pode acusar nos filtros e acaba não existindo, ou pode dar alguma atenção, tá? Fazer repetir o mesmo processo para o Google Sheets de baixo. Vamos ser inserido. Então, novamente o mesmo processo. Embody phone, sender name e as variáveis hours, 24, data, então a gente vai utilizar o now. Novamente verificar se não tem nenhum espacinho. Aqui. Só vai ele. Aqui nesse filtro, então, eu vou colocar o embody from me forgot true. Então, se eu enviar mensagem, de fato é para ele intervir, então é para ele guardar na planilha. Eu vou utilizar um número fixo aqui, só para mim conseguir achar esse contato. Então, eu vou colocar aqui na planilha 123, venho aqui, remova a variável, coloco 123, testo, só para ele retornar. Então, ele retornou o número da linha, que é o que a gente quer. Então, a gente vem em filtro, vem no Google Sheets, run underline number, e aqui, se eu não me engano, é se existe. É o atualizar. Normalmente, quando é atualizar, é se ele já existe. E aqui embaixo, como é adicionar ele na planilha, é se ele não existe. Então, não existe. Basicamente, o processo aqui embaixo já está feito. Tá? Então, eu vou trocar ele novamente, colocar webhook pane e vou salvar. Vou corrigir o que está aparecendo aqui. Então, novamente, a gente vai colocar o embody from me for false. Então, só para vocês terem uma ideia de como que funciona esse processo aqui, tá? Então, caso o cliente mande mensagem, ele sempre vai seguir aqui para cima, tá? Todas as vezes. E quando você mandar mensagem, que é de fato o processo para intervir, ele vai seguir aqui para baixo, tá? Então, ele vai seguir aqui, vai buscar linhas com filtro nesse Google Sheets. Se o número já existir, ele vai ir para cima, vai atualizar essa linha. Se caso não existir, ele vai para baixo atualizar, tá? No caso, adicionar. Aqui deixa eu só verificar o que falta. Aqui falta então a linha do Google Sheets. E aqui vamos para a configuração de chatbots V2. Selecionar o assistente aleatório que eu tenho aqui. 5. O identificador é o número de telefone desse usuário. Tá? Então o texto da mensagem vai se manter o mesmo, que é a variável text message. Eu não vou adicionar as outras variáveis de imagem, áudio e arquivo, porque senão eu vou ter que ficar mandando de fato um áudio, uma imagem aqui, e para não demorar muito nesse processo eu vou fazer só essa questão aqui do texto mesmo. Mas quando você enviar uma mensagem de imagem ou de áudio, né, você consegue vir aqui e clicar em testar webhook. Quando você enviar essa mensagem, vai cair aqui e você consegue utilizar de fato essa variável, tá? Só mais processo aqui. E vamos para as API. Deixa eu testar o chatbots V2 aqui, só para ele retornar uma informação para mim. Esperar ele retornar. Demorando um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui que tá dando aqui. Conta da minha mensagem, talvez. Aí, retornou para mim. Deixa eu salvar aqui e vir aqui nas API. Nas API, então, eu vou adicionar a conexão. O número de telefone, eu vou utilizar aqui o response, só para mensagem de envio, e o número de telefone aqui, webhook.
que vem o phone. Então, o número do contato em .body phone e o resultado da mensagem que o chatbot gerou pra gente. Então, eu fiz bem rápido aqui, de fato, a configuração do chatbot normal, tá? Deixa eu ver o que ele deu erro aqui. Só remover uma variável, só para ele não ficar acusando erro ali. Aí, beleza. Então, basicamente, o chatbot V2 com intervenção a gente já fez aqui. Então, a gente já está feito completamente o processo dele. Agora a gente vai, de fato, para as informações que a gente quer armazenar. Para a linha onde ele vai guardar essa informação, quando o usuário ele mandar alguma mensagem, alguma coisa assim, tá? Então, vou clicar aqui nesse roteador para ele adicionar uma linha para mim. Se ele quiser. Aí. Nesse filtro, basicamente eu vou colocar uma variável bem simples, que é a variável in.bodyTextMessage. Então, se eu colocar ela aqui, e vou colocar se ela existe. Porque eu vou fazer primeiro com mensagem. Porque mensagem normalmente é mais fácil você pegar uma informação, você de fato pegar algo que o cliente queira mandar para você armazenar, tá? Então, eu vou salvar ele aqui. Numa avação, eu vou utilizar um Google Sheets aqui, com buscar linhas com filtro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Por quê? Aqui a gente vai utilizar duas planilhas. Você pode utilizar a mesma, mas eu não acho tão interessante porque pode confundir as informações tanto com quando você faz a interrupção, quando você interrompe, de fato, chatbots. Então é melhor você utilizar um busca-linhas com filtro e uma aba nova ou uma planilha nova. Então vem aqui embaixo, crio uma nova aba. Tá, eu posso até renomear ela aqui para CRM, só para ficar bonitinho. Aqui, então, eu vou deixar dessa forma. Deixar sem título essa planilha mesmo. E aqui no buscar linhas com filtro, eu vou adicionar a conexão. Então, vou pegar o ID dessa planilha novamente. O nome da aba, eu vou colocar a aba que a gente quer ali, intervalo de colunas de A a Z. O filtro, novamente, como não tem nada nessa planilha, ele não vai me mostrar nada. Mas eu vou colocar aqui, então, número, só para ele me mostrar a coluna A de fato. Coluna A. Texto igual a... Vou utilizar novamente o embody phone. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Sempre que vocês estiverem fazendo algo que precisa armazenar informações de um usuário específico, de um cliente específico, tentem utilizar o embody phone, o número da pessoa, porque vai ser mais difícil do número da pessoa trocar, é a forma mais fácil de você ver as informações que estão armazenadas daquele cliente, tá? Então sempre utilize um número. Então a gente tem aqui um Google Sheets, vamos buscar linhas com filtro, e após isso a gente vai utilizar um roteador. O que a gente vai fazer agora, basicamente, nesse roteador? A gente vai fazer a mesma ideia que a gente tem aqui em cima. Né? Inclusive, até, se eu quiser, eu posso até clicar com o botão direito, duplicar esse roteador e soltar aqui embaixo, que basicamente ele vai estar seguindo a mesma estrutura, né? E a gente tem ali. Eu não vou fazer assim, vou fazer na mão mesmo, só para não ficar muito Ctrl+C, Ctrl+V ali. Então, aqui em componentes, a gente utiliza o roteador. Aqui eu vou primeiro montar a estrutura e depois, de fato, eu faço toda a questão que a gente vai das variáveis, né? Então, logo após o filtro, a gente vai adicionar aqui um chat GPT. Por quê? O chat GPT, basicamente, ele vai pegar todas as mensagens que vêm do usuário e da planilha, vai verificar essas informações se elas são compatíveis com as informações que a gente quer. Né? Então, a gente vai utilizar executar um prompt. Logo após isso, a gente vai utilizar um JavaScript. Eu já vou mostrar para vocês por que a gente vai estar utilizando um JavaScript. E após o JavaScript, a gente vai utilizar um Google Sheets. Tá? E eu vou utilizar o adicionar linha na planilha aqui. E embaixo a gente vai fazer basicamente os meus processos. Então, novamente, um chat GPT. A gente vai utilizar um executar prompt. Um JavaScript de novo. E, novamente, um Google Sheets. Só que aqui, a gente vai utilizar, em vez de um adicionar linha na planilha, a gente vai utilizar um atualizar linha. Por quê? Aqui, basicamente, quando for a primeira vez que ele está armazenando alguma informação de algum cliente, usuário, ele vai seguir essa linha de cima. Caso já tenha essas informações, ele vai ir para baixo.
Por que que a gente faz dessa forma e não em uma linha só? Porque assim se torna melhor de você ver que caminho que está seguindo. Então, a primeira vez que o cliente mandou mensagem, provavelmente ele vai seguir para a linha de cima. Ah, já é a segunda vez que esse cliente mandou mensagem, então ele vai para a linha de baixo. Tá? Então, aqui novamente eu vou realizar o mesmo processo, vou vir aqui na planilha, vou colocar 1, 2, 3, vou remover essa variável, colocar 1, 2, 3. Se eu deixo só a variável em ponto .bodyphone, que nem tem aqui, e eu clicar em testar, ele não vai me retornar nada porque de fato não tem o meu número lá na planilha. Então eu coloco 1, 2, 3 para se tornar mais fácil de eu pegar essas informações que vem aqui. Então coloco 1, 2, 3, ele vai retornar para mim novamente o ID da linha, no caso o número da linha, né, o ID. E aqui em filtro, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, Google Sheets novamente. A gente vai pegar a linha que está, colocar aqui e vai colocar se não existe. Por que que a gente coloca principalmente com a linha? Porque normalmente, se essa informação estiver lá no Google Sheets, ele vai retornar uma linha. Se já não estiver, quer dizer que não existe de fato aquela informação que você está procurando lá no Google Sheets. Então é por isso que eu utilizo de fato a linha ou algum item específico. Eu recomendo vocês utilizarem a linha porque alguma informação aqui que caso tenha pode variar. Então, se eu utilizar o values aqui, pode acabar que essa informação não existe, mas uma outra informação existe. Então, é basicamente dessa forma que a gente utiliza a linha. Tá? Então, aqui eu vou colocar se não existe. Vou fazer primeiro a linha de cima. Né? Deixa eu só configurar esse filtro aqui de baixo e vou colocar aqui se existe. Tá? Lembrando que essa variável aqui, ela muda conforme o valor que tem nela muda conforme o resultado que vem do Google Sheets. Então, por exemplo, se eu deixar o mouse em cima aqui, ela está na linha 2. Mas se eu vir aqui no Google Sheets e trocar de 1, 2, 3, colocar aqui 1 e colocar na linha 3, 1, 2, 3, e eu vim aqui e testar novamente o Google Sheets, ele vai retornar para mim outra linha. Então eu não preciso me preocupar em colocar uma linha específica para ele ficar atualizando, porque sempre que ele buscar aquela informação e ele encontrar, ele vai retornar a linha referente àquela informação, tá? Aqui eu vou colocar só o in.bodyphone, só para a gente não deixar vazio aqui. Salvar. No filtro de cima, então, a gente tem o row underline number, não existe. Aqui nesse chat GPT, o que, que a gente vai passar? Então, eu vou selecionar minha conexão, vou selecionar um modelo, utilizar o 4O mini aqui, tá? Mensagens, então, função usuário. E conteúdo, o que, que eu vou fazer basicamente no conteúdo aqui? Eu vou passar para ele uma instrução, que é basicamente o que, que a gente quer. Então, a gente vai passar que ele vai ser utilizado para obter algumas informações, como se fosse um CRM de fato, e a gente pegar essas informações e vai substituir ela. Então, tem algumas formas que a gente vai precisar utilizar aqui, algumas ideias de prompt, que é interessante vocês já terem um conhecimento de prompt para vocês conseguirem fazer isso, tá? A gente vai também utilizar o retorno em JSON, enfim, essas informações que a gente vai ter, tá? Eu já tenho meio que uma colinha aqui, só para mim não esquecer. Tá? Então, vamos lá. A gente vai passar, então, uma instrução da seguinte forma. Com base na mensagem do usuário, preciso que você analise a mensagem que ele mandou e verifique se na mensagem consta, verifique se nesta mensagem, né, consta as informações abaixo. Então, basicamente, a gente vai utilizar dessa forma. Analise, vamos utilizar em vez de verifica, analise. Então, com base na mensagem do usuário, preciso que você analise a mensagem que ele mandou e, nossa, fica muito repetitivo com analise. E verifique, velho, não tem problema. Se nessa mensagem consta as informações abaixo. Então, eu vou passar as informações que eu quero, tá? Quando vocês forem fazer esse processo, vocês vão de fato pegar as informações que vai ser úteis para vocês. Então, aqui, vou passar com um traço, né? Para de fato mostrar para ele que é essa informação que eu quero. Então, vou passar aqui
nome, nome completo, né? Vou passar também que eu quero a data de nascimento, pode ser? E também, deixa eu ver, um e-mail, talvez. E-mail vai ser opcional. Não precisa necessariamente ele me passar. Então, eu preciso destas informações aqui. Então, na mensagem do usuário, se vir o nome dele, ou a data de nascimento, ou o e-mail dele de fato, ele tem que retornar isso para mim, tá? Então, ele tem que identificar e retornar isso para mim. Ah, aqui a gente vai passar mais uma instrução. Retorne, é, caso, vou passar assim, caso não existir essas informações, retorne como não informado. Caso existir, retorne o que a pessoa colocou na mensagem. Retorne o que a pessoa colocou na mensagem. Tá, então eu vou passar um formato JSON aqui para ele retornar. Basicamente, o que é o formato JSON? É o formato que a gente utiliza tanto aqui na Fiction quanto em outras APIs, que é basicamente para retornar uma informação específica. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aspas, tá? Isso vocês podem pedir para o ChatGPT fazer. Eu não acho tão interessante os prompts que o ChatGPT traz, mas ele consegue dar um auxílio, pelo menos a base ali, para vocês terem uma ideia de como que é possível vocês fazerem esse prompt, de como que vocês podem dar início nele. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Tá. Isso seria um prompt de instrução do comportamento do agente ou apenas uma resposta específica? Por que que vai servir basicamente esse chat GPT? Ele vai funcionar para basicamente quando o cliente enviar mensagens, ele receber essa mensagem por aqui, ele vai verificar de fato se já existe ou não, e se ele não existe, ele vai vir para cá e vai verificar se na mensagem que ele mandou existe ali um nome completo, data de nascimento, e-mail. É basicamente através do chat GPT que a gente vai conseguir identificar e analisar as mensagens que o usuário está mandando, se existe de fato o nome completo, data de nascimento, e-mail, basicamente essas informações. Então será através dele que a gente vai identificar essas informações e vai mandar para o Google Sheets, né? Então eu vou colocar aqui qual a diferença do chat GPT para o chatbot V2. O chatbot, ele já foi feito basicamente para responder os usuários. Então, de fato, quando o usuário mandar uma mensagem aqui, ele vai responder o usuário normalmente e vai se manter nessa. O ChatGPT a gente utiliza mais para dar uma instrução para ele e buscar alguma informação e pegar aquela informação de fato. O que eu quero nesse prompt aqui? Eu quero que ele receba a mensagem do usuário, interprete a mensagem do usuário, analise ela e retorne e verifique se ele mandou nessa mensagem, mandou alguma das informações que eu quero. É basicamente dessa forma que a gente vai fazer, tá? Não sei se ficou tão claro assim. Para o Leonardo responder ele. Teria basicamente essa grande diferença entre um e outro, né? Um já é feito para ter atendimento, manter um atendimento ali, tanto mantendo um contexto, um histórico e, de fato, uma instrução que ele siga. E o ChatGPT, ele vai basicamente pegar algumas informações que a gente quer, tá? Então, continuando aqui no ChatGPT, eu vou colocar para ele retornar a forma que a gente quer. Então, nome completo. Vou passar informação aqui, informação, só para ele não pegar nenhuma acentuação. Tá normal, vai. Acredito que ele consiga retornar com o cedilha tranquilamente. Colocar também data de nascimento. Passar aqui então informação. E vou passar novamente também o e-mail, né? E passar para ele retornar. Por que que eu estou colocando dessa forma aqui para ele retornar? Porque aqui na frente
a gente tem um JavaScript. Com esse JavaScript, a gente vai separar essas informações que estão sendo retornadas do ChatGPT, tá? Por isso até mesmo que eu estou utilizando a versão mais barata dele, que seria o 4O Mini, né? Nome completo, informação, acredito que seria basicamente isso. Agora eu vou passar de fato a mensagem do usuário, então, mensagem do usuário, colocar uns 2 pontos aqui só para ele retornar para mim, para ele ter uma ideia de qual é a mensagem do usuário. Então, mensagem do usuário, vou soltar ela aqui. Então a gente já tem basicamente o prompt completo, de como que ele vai funcionar, tá? Esse aqui não é de fato para manter uma conversa com o usuário. Esse aqui ele não vai chegar a interagir com o usuário. Ele só vai pegar essas informações que eu estou mandando para ele. Então, como eu estou enviando o nome completo, data de nascimento, e-mail, ele só vai pegar essas informações na mensagem e vai guardar, tá? Aqui eu vou colocar só mais uma instrução aqui embaixo, para ele não retornar com o Markdown. O que é o Markdown? Markdown é basicamente as aspas que o ChatGPT ou, enfim, o chatbot, ele retorna. Essas aspas, no JavaScript que a gente vai utilizar, eles não passam, né? Eles acusam erro. Então, para a gente não correr esse erro, a gente coloca aqui. Então, retorne sem comentários ou Markdown. Instrução bem simples, só para ele fazer isso de fato. Clicar em testar aqui, só para ver o que ele vai me retornar. Ó, ele retornou que o nome completo não foi informado, que a data de nascimento também não foi informada e o e-mail também não. Que de fato eu estou mandando um teste só para ele aqui. Salvando essa informação, venho aqui no JavaScript e vou fazer um código bem simples para ele. O que eu vou fazer aqui? Utilizando o ChatGPT, então eu vou utilizar aqui um var, ou pode ser um let, não, let dados. Vou receber, então, a informação que a gente tem aqui do ChatGPT, que vem de content. Vou tirar aqui essas abchaves. Basicamente dessa forma. E vou utilizar aqui um return. Pode ser feito numa linha só isso, tá? Esse comando, mas eu vou utilizar duas só para mim ter uma ideia de fato como é que ele vai funcionar. Vou colocar, se eu não me engano, JSON.parse e eu vou colocar a informação que a gente tem em cima, que seria dados. Vou fechar aqui. Ficar em executar. Deixa eu ver o que ele me deu. Que era por conta disso, vamos ver. Body choices, deixa eu só verificar aqui. Tá. Ele tem um ponto logo após. Esses detalhezinhos na questão do JavaScript e você pegar de fato a variável que vem, as informações que vêm da variável são extremamente importantes. Porque se eu não soubesse que era aqui de fato a informação para trocar, eu não ia ficar patinando basicamente nesse JavaScript. Né? Se eu clicar aqui em retestar, ele vai retornar para mim agora aquelas mesmas informações que a gente tem no JavaScript, no ChatGPT, só que agora no JavaScript elas vão estar separadas. Então ela vai estar separada por data de nascimento, e-mail e nome completo. Vou clicar aqui em salvar. No Google Sheets, então, eu vou clicar em adicionar conexão. Vou adicionar o ID da planilha que a gente tem aqui. O ID da aba, então, vou colocar a aba que a gente quer, que é o CRM, e os valores para serem inseridos na planilha. A gente vai inserir mais de 3 itens. Por mais que o JavaScript ele retorne ali, o JavaScript e o ChatGPT retornem 3 itens, a gente vai ter um item a mais. Por quê? É esse item que é o embody phone, porque é onde a gente vai identificar se de fato esse número, no caso, esse cliente já tem na planilha ou não. Se já existe, normalmente ele só vai atualizar, senão ele só vai adicionar a linha. Então, basicamente, para a gente fazer essa verificação. Então, vou puxar os resultados do JavaScript, data de nascimento, e-mail e nome completo. Vocês podem inverter a ordem, tá? Eu só coloquei assim, eu vou inverter aqui, só para ficar um pouquinho melhor. Então, no lugar do e-mail, eu vou colocar a data de nascimento. No lugar do data de nascimento, eu vou colocar o e-mail, que é opcional. Então, aqui a gente tem o embody phone, que é o número da pessoa, o nome completo, a data de nascimento e o e-mail.
Basicamente, esse processo da linha de cima ele já está completo. A gente vai realizar o mesmo processo embaixo, com uma pequena diferença. O que a gente vai ter aqui? Eu mesmo vou copiar esse prompt, né? Vou novamente adicionar o modelo que a gente vai estar utilizando. Vou adicionar itens função usuário. E o conteúdo, basicamente, é a mesma coisa que a gente tem ali em cima. Só que agora a gente vai mudar alguns pontos. Porque lembram que ali em cima a gente adicionava a linha na planilha, agora a gente só vai, de fato, atualizar essa linha. Então, acho que a gente tem um chat GPT. Aqui eu vou passar algumas outras informações. Aqui eu vou pedir para ele verificar no histórico se tem essas informações. Com base na mensagem do usuário, preciso que você analise a mensagem que ele mandou e verifique se nessa mensagem constam algumas informações abaixo. Não existiu retorno não informado, caso existiu. Tá. Aqui mesmo que eu vou mudar, então. Eu vou colocar para ele, caso não existir, procure, procure os valores recebidos da planilha para verificar se já consta esta informação. Caso já conter, apenas retorne. Caso não conter, retorne não informado. Então, coloquei uma instrução aqui para ele. Caso não existir, procure os valores recebidos da planilha para verificar, um R aqui, se já consta esta informação. Caso já conter, apenas retorne. Caso não conter, retorne não informado. De fato, só para essa instrução aqui que a gente tem, se o usuário mandar uma mensagem, por exemplo, se eu usar uma API na minha plataforma, eu já respondo. Depois a gente abre um tempinho, só para responder essas perguntas, tá bom, pessoal? Vou finalizar aqui, tô tentando apurar um pouquinho para não demorar tanto, porque a gente ainda vai testar ele e ver como é que ele vai funcionar. Deixa eu ler novamente. Caso não existir, procure os valores recebidos da planilha para verificar se já consta essa informação. Caso já conter apenas retorno. Retorne não informado. Ele disse que seria basicamente isso sobre esse prompt. Então a gente vai passar aqui. Histórico. Valores. Passar valores do Google Sheets. E vou passar a variável que vem desse Google Sheets aqui. Então, novamente, vou passar o values aqui, que é de fato todas as informações que a gente tem nele. A mensagem do usuário, valores do Google Sheets. Uhum. Tem algumas informações meio quebradas aqui, mas acredito que não tem problema. Acho que eu vou passar até a próxima, só pra gente não retornar muito. Tô fazendo meio que na hora aqui com vocês, tá? Então, só deixa eu dar uma olhada novamente. Beleza. Vamos salvar ele aqui. Tá? Volta ainda o JavaScript. Então, vou novamente fazer basicamente o mesmo JavaScript que a gente tem aqui em cima. Então, vou colocar aqui let dados, recebe a variável do chat GPT. Vou testar ele aqui, só para ver o que ele vai retornar para mim. Tá? Passar ela aqui no JavaScript. Content. Let dados recebe a variável que é de resposta do chat GPT, que é de fato essa variável que a gente quer. Vou colocar um return, JSON.parse, e vou passar o que a gente quer que retorne, que é os dados. Vou testar aqui só para ver o que ele vai retornar para mim. Acho que tem que ser maiúsculo. Aí, retornou data de nascimento e e-mail, que nem ele em cima. E vou colocar aqui a mesma configuração que a gente tem ali, só que agora vai ser um pouco diferente. Por quê? Aqui a gente está utilizando o atualizar linha.
Então a gente vai colocar o ID da planilha que a gente tem aqui, copiar ela inclusive. Vou colocar o ID da aba, CRM. O número da linha, a gente vai pegar desse primeiro Google Sheets que a gente tem aqui, que é ele de fato que vai fazer o controle se já existe ou não. Quando eu testar, vai ficar acho que mais claro como é que funciona ele, né? Cadê ele aqui? Vou colocar então o underline number, vou adicionar os itens, e a gente vai adicionar os itens que a gente quer. Então, novamente no webhook, vou colocar o phone e o valor a ser inserido, então vou colocar o nome completo, data de nascimento e o e-mail. Então, basicamente, é o processo de CRM dele pegar as informações enquanto o chatbot está conversando está feito. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que você vai fazer. Como eu comentei, você precisa colocar no começo do seu chatbot ali, tanto na instrução que ele tem, é, as perguntas que você precisa, então as informações que você precisa, porque o chat GPT ele vai estar pegando essa informação de uma mensagem, então para o cliente responder essa informação você precisa ter uma instrução pedindo para ele. Então eu vou parar de compartilhar a tela aqui, vou abrir só os assistentes, né, para a gente configurar um assistente lá. Então, vamos lá. Aqui no dashboard da... Aqui não tá lá? Então, vamos lá. Vou tirar a tela cheia aqui. Então, vamos lá. Com um assistente aberto aqui, pode ser qualquer um, vou colocar live, tá? Eu vou montar de fato extremamente do zero, desde a questão do assistente, tá? Para não ficar tão confuso. Então, vou aumentar o prompt dele aqui para um assistente de uma loja. Aliás, vamos passar que ele vai ser o assistente da Ficão. Então, você será um assistente da Ficão que terá como intuito auxiliar clientes, vamos supor. Preciso que você retorne algumas informações. Preciso que você pergunte, né? Algumas informações importantes, como o nome completo, data de nascimento, e se caso o usuário tenha o e-mail. Basicamente dessa forma. Nossa, prompt extremamente simples que eu vou passar nele. Você será um assistente da Ficam que terá como intuito auxiliar clientes. Você precisará, eu preciso que você pergunte algumas informações importantes, como o nome completo, data de nascimento. Deixa eu trocar aqui. E se caso o usuário tenha o e-mail. Então, passar para ele que ele precisa ser amigável. Você precisa ser amigável e lidar da melhor forma com as questões. Passar para ele bem simples mesmo, porque o ponto importante que a gente quer é esse aqui. Então eu vou pedir para ele também inicie todo bate-papo, toda conversa com perguntando o nome do usuário, nome do cliente, vai.
para assim continuar. Mas perguntando o nome do cliente para assim continuar, né? Então, vou salvar aqui. Basicamente, passei um prompt para ele bem simples de como que ele deve fazer isso. Venho aqui no Chatbots V2, vou selecionar ele, vou colocar o test live aqui, vou salvar aqui ele em cima e vou começar a trocar mensagens com ele, né? Então, aqui, deixa eu só verificar como é que ele tá aqui. Então, vamos testar e ver como é que ele está funcionando. Deixa eu verificar novamente as variáveis. Remover isso aqui, embora group of false, embora from false, embora from true. Aqui, embora text message e o processo que a gente vai utilizar ali, né? Clicar em rodar ele aqui e vou mandar mensagem. Mandar mensagem pelo meu número pessoal mesmo. Vou mandar aqui então, vou mandar para ele aqui um olá, tudo bem? Ele vai retornar aqui para mim. Esperar o chatbot rodar ali para a gente verificar como que ele vai retornar isso para mim. Então ele retornou aqui para mim. Espero que você esteja tendo um bom dia. Antes de começarmos, por favor, poderia me informar o seu nome completo. Então ele já me pediu aqui o meu nome completo, tá? Se eu vir aqui na planilha agora, eu vou verificar. E deixa eu só remover essas duas linhas aqui para ficar bonitinho. Ele vai ter meu número, ele vai ter a primeira informação, a segunda e a terceira. Então a primeira vai ser meu nome completo. A terceira, se eu não me engano, vai ser a data de nascimento. E a terceira vai ser o e-mail, se eu não me engano. Então, quando eu colocar meu nome aqui, ele provavelmente vai guardar essa informação. Vou clicar em rodar novamente e vou pedir, vou colocar meu nome. Então, Deus Lourenço Siqueira. Esperar verificar o que ele vai retornar. Esperar um pouquinho, só esperar ele rodar. Ficar aqui na planilha se ele ainda não armazenou nada. Ainda não. Vamos verificar. Aqui, ó. Então ele já armazenou meu nome. Então, com base no meu número, pessoal, ele colocou o nome completo, meu nome completo, que eu coloquei lá, a data de nascimento e o e-mail. Ainda não inseri. Então, eu vou colocar agora, fugindo bem fora do padrão que ele me mandou as mensagens, tá? Só para vocês verificarem o que, que ele tá mandando para mim aqui. Entrada. Ele me mandou essa mensagem. É um prazer conhecê-lo, Matheus Lano Siqueira. Agora, para continuar, pode me informar a sua data de nascimento, por favor? Então, é de fato a instrução que eu coloquei. Então, para o usuário responder, de fato precisa ter uma pergunta. Então, é importante que, em algum determinado processo do atendimento dos chatbots, vocês coloquem as informações que vocês querem ser armazenadas. Eu optei por utilizar um chat GPT, tá? Por conta que ele é melhor para filtrar essas informações que são enviadas, tá? Então é basicamente dessa forma. Clicar aqui em salvar, clicar em rodar novamente e vou enviar minha data de nascimento. Vou colocar uma data de nascimento aleatória aqui. Coloquei aqui. Esperar ele rodar agora novamente e a gente vai verificar na planilha se ele guardou a data de nascimento que eu inseri. Então, ele já me respondeu. Ele me respondeu aqui. Verificar. Obrigado, Matheus. Você foi nascido em 27 de outubro de 1998, certo? Agora eu só preciso de mais um detalhe para completar o seu perfil. Você possui um e-mail? Eu já respondo ele. Então, deixar ele rodando aqui. Vou novamente na planilha e verifico. Ele guardou a minha data de nascimento, 27 de 10 de 98. Agora em e-mail, eu vou colocar um e-mail aleatório. Eu vou colocar que eu não tenho e-mail, né?
Vou rodar ele novamente. Ele que eu não tenho e-mail. Vamos ver o que ele vai armazenar aqui. Então, vou ficar novamente na planilha. Ele colocou meu e-mail como não informado, de fato, porque eu não informei meu e-mail, que eu coloquei que eu não tenho. Então, basicamente, é esse o fluxo que, durante a conversa, o cliente vai mandando algumas informações importantes e você consegue armazenar elas. Isso é importante principalmente para quem utiliza os chatbots para fazer reserva, para conversar com o cliente, para fazer alguma entrega, alguma demanda. Então, é basicamente dessa forma que você vai guardar essas informações. Se eu colocasse alguma instrução do tipo, para qual dia é a entrega, ou o apartamento que você quer, ou qualquer outra informação que eu queira que ele guarde aqui na planilha, eu consigo colocar nesse chat GPT aqui, tá? Tanto no de cima quanto no de baixo, para ele verificar na mensagem do usuário se consta essa informação e se constar ele vai armazenar. Então ele sempre vai fazer esse processo. Então o chat GPT ele não vai interferir diretamente com o cliente, quem vai fazer isso vai ser o chatbots, tá? Então são dois processos que você vai ter que fazer colocar as perguntas no chatbots, no prompt do chatbots, para ele manter perguntando ali para o usuário, ficar sempre perguntando para ele, e o chat GPT vai localizar essas informações e vai salvar elas, tá? Basicamente isso. Então, por que que a gente tem duas rotas aqui? Né? Por que que ele segue sempre para cima e para baixo? Aqui para cima é para ele responder normalmente, então chega a informação no chatbots, no caso a mensagem, ele processa essa mensagem e retorna pela ZAPI. Tá? Aqui no webhook de baixo, aqui seguindo essa rota de baixo, o que que a gente tem aqui? A gente tem então o filtro, que é basicamente para a gente conferir aquelas mensagens que são de texto, tá? Caso você queira fazer para áudio, eu tenho ele também, só que eu não vou mostrar para ele pronto aqui, porque ele vai demorar um pouquinho a mais, né? E já tá dando meio que o horário ali da nossa aula, né? Só dando a explicada final. Quando ele segue aqui para baixo também, então, novamente, esse Google Sheets, buscar linhas com filtro, ele vai identificar se esse número existe na planilha ou não. Se ele não existir, deixa eu ver se eu tenho alguma execução aqui que não exista. Aqui, ó. Se não existir, ele vai seguir para a linha de cima e vai fazer a primeira adição das informações na planilha, que nem estava aqui antes como não informado. Tá? Aqui embaixo, logo após que eu respondi essa primeira pergunta, eu respondi a segunda, ele seguiu aqui para baixo, né? E armazenou essas informações. Então, que foi, se eu não me engano, aqui o meu nome completo. Então, se eu vim aqui na Bhook, eu consigo verificar que eu mandei o meu nome. Então, vou aqui, ó, Matheus Lorenzo Siqueira, que é de fato o meu nome completo. Então, no meu nome ele seguiu aqui para baixo. Mesma coisa na minha data de nascimento, ele seguiu aqui para baixo também. E mesmo processo aqui no e-mail, né? Aqui foi uma mensagem de grupo. Aqui no e-mail ele seguiu para baixo. Então, basicamente dessa forma que funciona. Só explicando novamente esses 4 módulos aqui, que são basicamente eles que fazem o processo de separar essas informações e guardar no Google Sheets. É um fluxo simples, tá? É bem fácil, mas o importante aqui é que vocês peguem a lógica desses 4 módulos aqui. Como é que eles funcionam? Porque vocês pegando a lógica deles 4, vocês conseguem aplicar em qualquer fluxo que vocês tenham, qualquer automação, basicamente qualquer coisa. Tá? Se eu vim aqui nesse chat GPT novamente, ele vai ter as instruções das informações que a gente quer. Então, com base na mensagem do usuário, ele vai analisar a mensagem dele e a gente vai pegar essas informações, obter elas e salvar. Né? Então, aqui a gente passa a mensagem do usuário. E caso já tenha, por exemplo, o usuário colocou a data de nascimento dele e não colocou o nome. Ele vai procurar aqui, vai verificar se existe, ele vai adicionar, se não, ele vai colocar que não foi informado. Tá? Aqui, nesse JavaScript, a gente faz a separação dessas informações e a gente retorna da seguinte forma. Então, a gente retorna e-mail, nome e data de nascimento. A gente separa elas e manda para o Google Sheets. Aqui nesse Google Sheets, então,
para a gente ter um efeito de verificação, a gente sempre vai utilizar um número da pessoa. Então aqui a gente salva primeiro o número. No segundo item, a gente vai armazenar o nome dela. E no terceiro item, a data de nascimento. No quarto item é opcional, tá? Vocês podem adicionar para o que vocês quiserem, basicamente, esse fluxo, mas essa é a ideia principal dele, como é que ele funciona, tá? Alguma chance desse fluxo ficar disponível para a gente estudar a aula? Sim, essas lives, elas estão gravadas, então todo vídeo que a gente mostra aqui, toda aula que a gente grava aqui, ela vai para o YouTube, e esse template eu vou disponibilizar ele lá nos templates, no mercado de templates que a gente tem aqui, é totalmente gratuito, tá? Vou disponibilizar ele para vocês. Basta vir aqui, como esse daqui, clicar nele e baixar, tá? Deixa eu até vir aqui e já disponibilizar ele para vocês. Tipo, com o CRM durante as mensagens. Acho que não vai ficar. Deixa Hackbots com CRM mesmo. Deus abençoe o trabalho de vocês, na moral. É diferenciado, obrigado. Nada, que isso, cara. Eu vou deixar ele por aqui. Eu já compartilho lá com vocês no mercado de templates, tá? Porque eu tenho que criar uma descriçãozinha ali, né? E de fato colocar o link da aula, mas ele já está completamente configurado para vocês, tá bom? É basicamente isso que a gente vai ter na aula de hoje, pessoal. Só fluxo bem rápido, tá? Agora eu vou abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta sobre o fluxo, sobre a Ficção, à vontade, tá? Deixa eu trazer vocês para cá. Fala, Luiz, tudo bom? Fala, Matheus. Cara, genial, sensacional mesmo. No caso, por exemplo, se eu estiver criando esse fluxo aí para fazer, por exemplo, um suporte, eu conseguiria colocar nele que essas informações elas já sejam fixas? Por exemplo, eu tenho algumas informações da minha empresa e a pessoa entrou no chat ali com alguma dúvida, por exemplo. Uhum. Isso eu colocaria dentro desse GPT, lá dentro do assistente, lá na OpenAI, ou aonde que eu colocaria essas informações? Você diz para ele armazenar ou para ele perguntar? Por exemplo, eu sou um designer e eu tenho minha tabela de preços. Aí a pessoa está conversando ali no chat, ela pergunta, por exemplo, sobre preço de tal coisa, de um banner. Então, onde que ele buscaria essa informação do preço desse banner? Seria lá naquele GPT, onde você colocou ali nome, nome, telefone e tal, ou eu colocaria isso dentro lá daquele prompt na OpenAI? Você colocaria lá no prompt dos assistants da OpenAI. Por quê? Aquela parte ali que eu fiz ali embaixo que tem o ChatGPT, o JavaScript, o Google Sheets, ele é basicamente só para armazenar informações. Então, se você vai precisar utilizar em algum momento para consultar, você consegue utilizar. Mas nesse momento, ele está só sendo utilizado para, de fato, armazenar as informações que o cliente envia. Então, quando o cliente envia, por exemplo, utilizando aí a sua ideia, você mandou a lista de preços, o cliente vai lá e fala, quero tal banner de tal tamanho com o tal valor. Você consegue armazenar essas informações do pedido dele, entre aspas. Então você consegue ter ali para armazenar essas informações que ele vai mandando. Né? Ok. Basicamente dessa forma que ele serviria. Certo. Beleza? Beleza, valeu. De nada. Fala, Leonardo, tudo bom? As aulas não estão indo para o YouTube, ainda não estou lá. Ainda não. Estou lá todo dia procurando os conteúdos das lives. Cara, então, eu conversei com o pessoal, a gente tá recortando, porque como é uma live grande, a gente tem 2 horas de live, a gente tá fazendo os cortes, fazendo toda a questão de deixar os links, deixar bem bonitinho, de fato, que vocês cheguem lá no vídeo, olhem, vejam como é que funciona e já conseguir replicar isso, né, para ficar de uma forma mais fácil. Mas daqui a alguns dias, não vou garantir o dia específico, mas daqui a alguns dias eles vão tá lá no YouTube sim, tá? Pode ficar tranquilo, não. Posso fazer uma pergunta aí, Matheus? Claro. Então, cara, eu estou montando um fluxo e eu precisava que no final eu conseguisse fazer uma planilha com os atendimentos marcados. Só que eu fiz a planilha, cara,
Só que eu devo ter preenchido alguma coisa errada, que na planilha... foi coisa errada, que na planilha foi uma lista de nome, e-mail, telefone, ou seja, não preencheu com as características das pessoas, entendeu? O que eu devo ter errado aí? Cara, você consegue compartilhar a tela pra mim? Eu consigo dar uma olhadinha como é que ele tá. Eu sou meio ogro nessa parada. Só um instantinho. Tranquilo. Vai atendendo outro aí, daqui a pouco eu volto aí. Beleza. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, tá, pode ficar à vontade. O Hugo, se tiver alguma dúvida, o Abai também. O Everton também, se tiver alguma dúvida. Fala, Matheus, beleza? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Eu queria saber se tem que deixar essa automação em paralelo com a que eu já uso, né? Ou teria que acoplar na minha e deixar junto, entendeu? Uhum. Se você já tem um chatbots ali que você utiliza normalmente, basta você colocar a parte de fato do CRM. Caso você queira não queira ter essa dificuldade, basta só você importar um novo template ali, colocar e fazer basicamente a mesma configuração que você tem lá no seu outro chatbots ali, né? Das duas formas, basicamente. Então, não sei se você tem alguma coisa em específico nesse chatbot, só é atendimento simples, alguma coisa assim. A gente fez umas coisinhas meio complexas lá, eu e o Pedro, né? De colocar bastante coisa lá e tá meio grande a automação lá. E preciso ver com ele depois, onde eu coloco essa parte do CRM, porque eu uso a plataforma Tray e eles têm a API aberta, né? Eu queria até saber se dá pra gente linkar para já puxar a informação dos clientes de lá, entendeu? Aí o atendimento fica mais humanizado ali, né? Ele já puxa as informações do pedido da pessoa e tal. Que hoje a gente faz tudo isso por planilha, via planilha, né? Dá para anexar tranquilamente isso. Dá para você colocar, então, naquela rota ali que a gente tem do CRM, basicamente um requester fazendo, ou até mesmo um aplicativo buscando essas informações do cliente, né? E você salvando elas quando o cliente vai mandando mensagem, quando ele vai conversando com o chatbots. Porque hoje, quando o cliente entra em contato, o meu chatbot ele é meio burrão ainda, né? Ele esquece as coisas, né? Então, ele não vai saber o nome do cliente, o que ele falou no dia anterior. Então, assim, fica aquela coisa meio com amnésia, né? O chatbot. Até mesmo para você mitigar isso, cara, o chatbot V2, não sei se o Pedro comentou alguma coisa com você, ele tem meio que um contexto, vamos dizer assim, infinito eu não vou dizer, mas ele tem um contexto bem grande, tá? E caso o cliente voltar a conversar, ou ele pare de conversar num dia e volte uma semana depois, 2 semanas depois, ele vai ter esse contexto ainda, tá? Então já vai ajudar bastante. Armazenado na planilha? Como que funciona isso? O chatbot V2 ele fica armazenado no próprio contexto dele. Você não precisa armazenar de fato em uma planilha ou alguma coisa assim, você só deixa ele rodando ali normalmente, que ele já vai armazenando nas threads que a gente fala. A thread é basicamente o contexto que ele tem para buscar essa informação. Ah, beleza. Vou ver com o Pedro então, pra gente alterar pro V2 aí, porque ele já tá mais por dentro da minha automação aqui. Beleza. Beleza, obrigado, hein? De nada. Fala, Léo. Matheus. Voltei, desculpa aí, cara, que eu tô na recepção do trabalho. Tranquilo. Bem da minha vez, chegou alguém aqui para atender. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela aqui contigo. Talvez funcione. Espera aí. Ele fica na direita da câmera. Show, maravilha. Mas aqui, espera aí, eu acho que o que eu tenho que fazer aqui porque aqui eu acho que ficou só para marcar, né? Eu sempre confundo isso aqui, cara. Pior que... No caso? Tá compartilhando, aham. Se eu mudar aqui, então vai... Você consegue ver minha tela ou não? Consigo, aham. Ah, tá, porque vocês não estão aparecendo aqui para mim. Mas... então, meu fluxo está bem simples, como eu venho falando sempre, eu tô iniciando ainda, tô aprendendo, entendeu? Aí eu coloquei essa planilha, só que ela não tá aparecendo para mim, entendeu? Deixa eu te mostrar como que ela tá ficando, ó. Ela tá ficando assim, ó. Ela tá preenchendo tudo errado. Você precisa compartilhar a tela do Google Sheets, né? Você tá compartilhando só a tela da ficção. Oi, não entendi, desculpa.
Você está compartilhando só a tela da Ficão. Você precisa compartilhar do Google Sheets também. Ai, caraca. Então, no caso, eu tenho que voltar para cá. Como é que eu Isso. faço isso? Se clicando ali, você pode clicar em trocar tela, alguma coisa assim. Pode ir em janela ou guia do Chrome, tanto faz, e selecionar a aba que você precisa, tá? Então, guia do Chrome ou janela. Para apresentação, apresentar outra coisa. Deixa eu apresentar outra coisa aqui. Aqui. Aí, beleza. Tá vendo? Ficou assim, entendeu? Tá. Acredito que isso pode estar acontecendo por conta do JavaScript, tá? Vamos dar uma olhadinha ali, o que o JavaScript está retornando. Tá, só. No caso aqui, tem que mostrar aqui novamente, né? Isso, maravilha. E Tá, abrir, vamos. no caso, o JavaScript aqui para você. Isso. Cara, na verdade, a primeira intenção desse JavaScript aqui era pegar o texto entregue pelo chatbot e fracionar ele em porções menores para poder não mandar um bloco gigante de informação. Entendeu? Só que eu perguntando lá no grupo, a galera informou que se eu fizesse algumas melhorias no prompt, ele já conseguiria fazer isso. E aí eu fiz. Entendeu? Então, eu acho que esse JavaScript ele está irrelevante aqui. Entendeu? Porque se tu vê aqui, ó, na lateral, ele não está retornando nada praticamente. Não está retornando nada, de fato. Entendeu? Apesar de eu ter colocado aqui no finalzinho, ó, dados, né, e-mail, mensagem, nome, telefone, mas não está chegando. Tá, então, basicamente, a ideia sua é você armazenar uma informação em específico ou armazenar as mensagens que o chatbot está trocando com o usuário? Só para eu entender. Informações específicas, porque ao final do atendimento, a ideia é que o chat pergunte nome, e-mail e telefone da pessoa e marque a data da pessoa fazer uma visita. Então, isso tudo ficaria lá na planilha. Entendi. Só através do JavaScript você não conseguiria fazer esse processo, porque o JavaScript ele não consegue entender, de fato, se vem o nome da pessoa, se vem, sei lá, alguma informação mais específica dela. Até mesmo por isso que a gente utilizou um ChatGPT, né? O ChatGPT ele consegue identificar melhor isso. Não sei se tem algum problema você utilizar um ChatGPT aí ou alguma coisa assim. Não sei, cara. No caso, a única parte que eu utilizo do ChatGPT aqui é esse chatbot. Seria aqui? Ou não? Na verdade, seria de fato no ChatGPT, né? O módulo executar um prompt do ChatGPT, porque ele conseguiria identificar a mensagem que o cliente está mandando, no caso que o usuário, e com essa mensagem ele armazenar. Então, da mesma forma que a gente fez ali. Então, se for informado, ele retorna a mensagem do usuário, no caso a informação que a gente quer. Caso não tenha sido informado, ele só vai retornar que não foi informado de fato essa informação. Você também consegue fazer através do chatbots V2. Só que aí vai envolver um processo um pouquinho diferente. Por quê? Só ver se você entendeu a primeira parte ali? Ou ficou meio confuso aí? Entendi. Tá. Então, pelo chatbots, como é que você pode fazer isso? Lá na instrução dos assistants dele, você pode colocar da seguinte forma. É uma instrução para ele explicando que ele vai servir para duas coisas, tanto para atender o cliente quanto para armazenar algumas informações. Como é que você vai fazer esse processo? Você vai passar basicamente o prompt lá para ele, você vai servir como um assistente que você irá conversar com o cliente e irá retornar as informações importantes que ele vai retornando. Daí você coloca embaixo ali, caso ele informar o nome, o número, a data de nascimento, o pedido dele, eu preciso que você retorne. Caso ele não retornar, coloque apenas como não informado. E agora, o que você vai fazer com essa informação? Deixa eu até compartilhar a tela aqui do meu assistente, que acho que vai ficar melhor de... Aí eu interrompo aqui meu compartilhamento. Isso, deixa eu ver aqui. Tá. Aí, conseguindo ver minha tela? Tô sim. Então, ignora essa parte aqui de cima, basicamente. Eu vou passar uma instrução para ele da seguinte forma. Duas funções. Atender clientes, vamos supor. E também retornar informações
específicas. Caso, aliás, na mensagem do usuário, caso conste uma das informações abaixo, torne ela não torne aqui existe. Então, vamos lá. O que eu passei aqui para ele? Você terá duas funções: atender clientes e também retornar informações específicas. Na mensagem do usuário, caso conste alguma das informações abaixo, eu preciso que retorne ela. Caso não existir, apenas retorne que ela não existe. Tá? Aqui eu vou colocar, então, nome, colocar pedido, data de nascimento. Basicamente essas três informações: nome, pedido e data de nascimento. Como é que a gente vai fazer agora? Retorne da seguinte forma. Resposta, traço, coloca um tracinho tudo junto, resposta, traço, informação. Por quê? Aqui no fluxo, eu vou salvar ele. Aqui no fluxo, então, deixa eu retornar aqui e mostrar para vocês. Aqui fica um check-in. Tá, eu vou abrir um outro aqui. Utilizar um webhook simples. Avação e vou colocar o chatbots aqui. Vou colocar o V2. Só fazer a conexão aqui. Flash live 5. E vou colocar um in.body. Vou colocar um identificador comum. Vou colocar um aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Só vou conectar lá na ZAPI. Tá? Só vai aqui. Só vai clicar em rodar. Eu vou enviar uma mensagem aqui só de teste. Ele vai retornar. Não passei a variável em body text message. Tá, o que a gente vai fazer agora, basicamente? Se eu vir aqui, fixar essa resposta e clicar em rodar ele novamente, só para ele retornar. Para ele retornar uma mensagem aqui para mim. Aí. Ainda ele não vai retornar o que eu quero em específico. Mas basicamente o que eu quero que ele retorne. Tá? Eu quero que quando ele retorne uma mensagem, que nem a gente tem aqui, ele retorne da seguinte forma. Então a resposta para o usuário, informação para armazenar. Deixa eu salvar ela aqui, voltar no fluxo. Aqui na frente a gente vai utilizar um componente definir variáveis. A gente vai então separar essa informação em duas. Se eu não me engano, a gente vai utilizar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não me engano, é o substring, não o split. A gente vai utilizar o split então. A gente vai colocar o texto, que é o que a gente quer que retorna dos assistants. Deixa eu só clicar em testar. Um minutinho. Então vamos lá. Aqui, a variável que ele retornou para mim do chatbots V2. O separador vai ser o traço que a gente colocou lá. E aqui a gente vai manter o mesmo. E, aliás, o nome da variável foi o valor. Vou usar o split aqui. E aqui a gente vai manter vazio. Info.
Aqui, então vamos lá. O que ele retornou aqui para mim? Deixa eu clicar em rodar, só para a gente ver da forma que a gente quer. Só para retornar. Ó, então aqui, se a gente for na entrada do definir variáveis, ele retornou para mim as informações que a gente quer. Então ele retornou oi, como posso te ajudar? E ele retornou o campo que é para a gente guardar. Então a informação que a gente quer de fato é armazenar. Ele está retornando dessa forma. Eu não quero que ele retorne assim, eu quero que ele retorne dessa forma aqui. Ó. Vou esperar. Cara, ele não tá indo com aquele traço que eu coloquei lá. Provavelmente é porque eu já tenha rodado ele. Ele não tá retornando da forma que eu quero. Mas enfim, basicamente, qual que é a instrução que você tem que colocar lá nos assistants, né? Quando a pessoa colocar alguma informação importante que você tem aqui, coloca para ele retornar da seguinte forma. Para ele retornar resposta para o usuário, traço, né, o hífen, informação para armazenar. No fluxo, você vai basicamente vir lá no fluxo. Você vai colocar aqui um definir variáveis, e com esse definir variáveis, com base naquele tracinho, naquele hífen que a gente colocou aqui, ele vai separar as informações, que nem ele fez aqui. Olá, como posso te dar? Pergunta não possui dados suficientes para armazenar. Então a gente já sabe que não existe uma informação que o usuário mandou para a gente armazenar. Então eu consigo utilizar ele como base para a gente criar um roteador aqui e a gente armazenar essas informações específicas. Então a gente vai utilizar aqui um Google Sheets, com adicionar linha, com atualizar linha, basicamente da forma que você está utilizando aí. Então, aqui você pode utilizar um adicionar linha, um atualizar linha, basicamente da forma que você vai utilizar de fato para armazenar essas informações. Por quê? Como o usuário está tendo uma conversa ali com chatbots, algumas informações que ele vai mandar não sejam tão importantes. Então você precisa colocar a forma que você quer que o chatbot se retorne para você conseguir dividir essa informação e armazenar ela. Não sei se ficou tão claro assim. Sim, tá ficando sim. Basicamente dessa forma. Então, você separando essa informação da resposta que o chatbot vai dar, da informação que você quer armazenar, você consegue armazenar ela. Eu prefiro pelo chat GPT, né? Você utilizar enviar um prompt. Sim. Sabe aqui? Executar um prompt, que fica mais fácil até mesmo de você separar essas informações, do cliente mandar a informação, você separar, você pegar uma questão específica dessa informação que você quer, tá? Eu prefiro dessa forma porque se torna mais tranquilo, você consegue separar os dois itens, né? Tanto os assistants quanto o chat GPT. Basicamente dessa forma. Entendi. Aí, no caso, com o ChatGPT, eu teria que fazer um outro prompt pedindo para ele justamente segurar essas informações que eu preciso. Isso, ou ele segurar essas informações, ou ele retornar essas informações para você armazenar, vai muito do que você vai utilizar ele aí, tá? Aí, no caso, o fluxo ficaria webhook, chatbot V2 e ChatGPT logo em seguida, seguido do Google Sheets. Isso, seria, então, só em miúdos, seria basicamente isso daqui. Então, enviar um prompt, você pode colocar uma ZAPI aqui antes, só para ele enviar essa mensagem. E aqui o Google Sheets, né? Você pode utilizar tanto aqui, aí você vai ter que acrescentar uma lógica, tanto adicionar linha na planilha, quanto o atualizar linha. Por quê? Como ele sempre vai estar rodando aqui, vai estar armazenando essas informações, ele sempre vai estar adicionando aqui. Então, para ele não ficar sempre adicionando, sempre ficar mandando essas informações, você pode fazer uma lógica bem simples aqui, que é utilizar um Google Sheets,
com buscar linhas com filtro. Logo após você buscar linhas com filtro, você utiliza roteador. Né? Daí você faz a separação aqui. Se existe o número na planilha, ele vai para uma rota, se não, ele vai para outra, né? Então, se já existe, ele apenas atualiza, se não existe, ele adiciona. Né? A ideia é bem simples. Você utilizando de base o template que eu vou disponibilizar ali, vai ficar mais tranquila essa questão, porque é basicamente a mesma ideia que a gente tem lá, exatamente a mesma. Entendi, bacana. Beleza? Não. Valeu, obrigadão, tá? De nada.